Shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma mensagem com você e que essa mensagem possa fluir na sua vida, no seu interior. Que o Senhor possa te tocar, possa te ensinar, em nome de Jesus. Peço também a você que está acompanhando os vídeos que estou postando no canal Semear e Amar, que você compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí, dá um like, compartilhe com mais pessoas. Acredito que muitas pessoas precisam ouvir a palavra do reino de Deus, porque o reino de Deus é transformador e todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos do toque do Senhor em nossas vidas. Então ajude compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem do Evangelho. Amém? Quero compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, e diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa mensagem ela me trouxe alguns ensinamentos. Veja bem, Jesus está passando, indo de caminho para Jerusalém, passa ali entre Samaria e a Galiléia, e ele ouve gritos, ele ouve um clamor aqui. Quando a palavra fala que eles falavam em alta voz, no original isso quer dizer clamor. Então eles clamaram, ele ouviu um clamor: Jesus, compadece-te de nós. Esses homens que estavam clamando, eles tinham um problema exterior, que era exatamente na sua pele. Eles eram leprosos. Lepra naquela época era uma doença predominante e contagiante. Ela passava de uma pessoa para outra, e naquela época, quando a pessoa tinha alguma deficiência, seja cego, seja um paralítico, seja um leproso, ela era vista como uma pessoa imunda, uma pessoa pecadora. A religião colocava isso. Ela era uma pessoa que não tinha uma vida com Deus. E era uma pessoa pecadora, mas a religião implantava isso muito forte naquela época. Era muito grave. Um leproso, para você ter uma noção, quando ele era diagnosticado com lepra, ele tinha que sair para fora da sua aldeia, para fora da sua cidade, e viver em cavernas, longe de sua família, da sua parentela, das pessoas que ele amava, o que era amado. Ele tinha que sair para fora da cidade e morar em cavernas, como um bicho. Era muito grave. Eles tinham um problema, esses 10 eram leprosos, esses 10 sofriam desse mal. E eles viram Jesus passar e levantaram um clamor, gritaram pelo nome dele. Jesus, simples e educado, ele ouve, ele parou e ele disse, ele libera uma palavra e ele fala: vá até o sacerdote e se apresente. Por que ele disse isso? Porque lá em Levítico, capítulo 14, verso 1 ao 32, vai falar que quando alguém era diagnosticado com lepra, mas quando essa pessoa, esse leproso, ele recebia uma cura por algum milagre, ele recebia essa cura, quem ia declarar que realmente ele estava curado era o sacerdote. Essa era conforme a lei deles, né, da época.
E Jesus, então, ele não veio para fugir disso, né? Ele não veio para não cumprir, ele veio para cumprir toda a lei. E ele, então, ele segue essa lei, ele diz, ele libera uma palavra, vai e se apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote ia declarar que eles poderiam voltar à sociedade, voltar a viver normalmente, trabalhar, voltar para a sua casa, para a sua família. E eles ouvem essa palavra que Jesus liberou e eles vão, os 10 vão a caminho a Jerusalém, ao sacerdote no templo. Mas quando eles estão a caminho, eles percebem que a sua pele já não estava mais enferma, já não tinha mais feridas. Eles percebem que eles estão curados. Eles percebem que eles foram tocados pela graça e misericórdia de Deus. E agora eles estão limpos e sarados. Mas além de ver que o seu problema exterior foi resolvido, sua pele está lisa, está limpa, além dele, ele não só percebeu que ele foi tocado exteriormente por cura, sendo curado, mas ele olha para dentro de si e ele vê que ele foi tocado de uma forma diferente. E ele decide então voltar. Ele não segue junto com os 9 para Jerusalém, para o templo, para ir até o sacerdote, como Jesus falou, mas ele decide voltar. E quando ele volta, ele vem clamando novamente, é o segundo clamor. Primeiro ele clamou por uma cura, por um milagre, porque ele tinha uma necessidade. E ele foi curado. Jesus atendeu, ouviu a petição, o clamor deles. Mas agora ele volta clamando novamente, mas esse clamor não é um clamor de petição. Não é um clamor pedindo um favor de Deus. Mas é um clamor de adoração. Ele vem clamando e adorando a Deus. Uma coisa que eu aprendo aqui com isso é que quando ele clamou pela primeira vez, ele clamou de longe. Eles clamaram de longe, eles não se aproximaram. E não é porque a doença podia contaminar Jesus, porque Jesus ele não é contaminado pelos nossos pecados, ele não fica amargurado, entristecido quando nós vira as costas para ele não fica chateado conosco, ele está a todo momento de braços abertos, nos esperando, embora nos afastamos dele. Jesus não muda porque nós muda. Jesus não fica indiferente com nós por causa das nossas ações. Então eles não se aproximaram porque Jesus podia ser tocado e podia transferir a lepra para Jesus. Não, se eles tocassem Jesus, certamente eles seriam curados. Mas eles foram curados porque Jesus liberou uma palavra. Mas eles não se aproximaram, não foi por causa disso. Eles não se aproximaram porque eles não queriam compromisso. Eles queriam apenas o que Jesus poderia fazer e não queria Jesus pelo que ele era. Eles reconheciam Jesus pelo milagre, mas não reconheciam Jesus como o Filho de Deus que poderia dar a salvação a eles. Então o primeiro clamor foi por interesse. O primeiro clamor foi porque eles queriam a sua causa, o seu problema resolvido. Mas o segundo clamor é um clamor de adoração. E o clamor de adoração, veja que quando a primeira eles clamaram de longe, mas quando ele entendeu isso, o reino de Deus dentro dele, quando ele foi tocado de uma forma diferente por dentro, ele volta clamando em clamor de adoração, ele volta clamando e ele se aproxima de Jesus. Muitas das vezes o clamor, você pode clamar de longe. O que eu aprendo com isso é que a Bíblia também não fala que eles eram evangélicos, a Bíblia não fala que eles eram adoradores de Jesus, a Bíblia não fala que eles seguiam Jesus. Ou seja, o clamor pode ser ouvido por Deus por qualquer pessoa. Sendo ela cristã, sendo ela católica, sendo ela umbandista, sendo ela de outras, qualquer uma religião pode clamar, qualquer pessoa. Não precisa ser um evangélico, estar na igreja cristã para clamar a Deus.
Eles clamaram e foram ouvidos. Qualquer pessoa pode clamar e pela misericórdia e graça pode receber um milagre na sua vida. Você pode clamar por cura, por libertação, por uma porta de emprego, você pode clamar. E pode ser que Deus te ouça, independente da sua religião, e te faça uma cura, e te faça um milagre, e ouça o seu pedido. Mas o que mais me chama a atenção não é o clamor da petição deles, independente de religião, e Deus ouviu, Jesus ouviu e liberou uma palavra e curou eles. Mas o que me chama a atenção é o homem que volta, clamando e adorando. Porque agora ele se aproxima. A adoração faz com que você se aproxima. Ele se aproximou de Jesus. Ele olha para Jesus, ele adora a Deus. Ele volta com um desejo de adorá-lo. Porque agora ele entendeu que se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. Há pessoas que clamam, os 9 se foram embora, que Jesus ainda pergunta, não foram 10 curados, onde estão os 9? Só um voltou para dar glória a Deus? Esses 9 representam um tipo de pessoa que eles clamam por algo, tem uma necessidade, eles clamam. E às vezes, algumas pessoas recebem o milagre. Eles clamam e não tem problema nenhum em clamar, e Deus ouve e abre alguma porta, uma porta de emprego, dá a cura. Mas logo em seguida essa pessoa se esquece de quem o abençoou, de quem abriu a porta. Já viu pessoas que vai lá, clama por um emprego, por exemplo, e aí Deus abre a porta de emprego e ela para de congregar, para de ir para a igreja, porque agora o trabalho está roubando o tempo dela de Deus, e ela não tem mais tempo. O irmão sumiu da igreja, não foi mais, é porque eu estou trabalhando demais. Ela estava indo, quando não tinha emprego, clamou, Deus abriu a porta, e agora ela não tem mais tempo para Deus. E tem um outro tipo que, quando clama e Deus não faz, eles também abandonam a Deus. Tem aqueles que recebem e abandonam, e os que não recebem também abandonam. Porque esses estão com o coração, com desejo só de clamar, querendo Deus apenas para ouvir sua petição, mas não quer ter relacionamento com Ele. Agora um adorador, não. Um adorador está com Deus e o adora independente da circunstância, independente de sua situação financeira, ou no casamento, ou em nenhuma tribulação ao lado de fora muda um adorador verdadeiro. Nenhuma tribulação exterior. O mundo pode estar se acabando, mas o verdadeiro adorador continua firme em Deus. Ele adora a Deus pelo que ele faz e não pelo que ele pode. Adora a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Um adorador adora a Deus na sua essência, do que ele é. Um adorador tem Deus como um pai. Um adorador tem Deus como um pai que aceita os cuidados, os carinhos do pai, a direção do pai, o toque do pai, e não está interessado no que ele pode dar. Então eu aprendo aqui que há diferença de você só clamar e você adorar. O adorar te aproxima do pai. Um adorador quer ter um relacionamento com o pai. E outra coisa que eu aprendo é que quando eles clamaram, eles receberam a cura. Mas só quando ele volta, quando esse homem, ele só clamou, ele recebeu a cura. Mas quando ele volta clamando e adorando, ele recebe salvação. Os outros 9 que não voltaram, receberam sua cura, mas não receberam a salvação. Muitas pessoas estão recebendo milagres dentro das igrejas, em muitos lugares, porque faz campanha, clama, ora, clama, busca e recebe um milagre, recebe uma cura, recebe um emprego, uma porta aberta de emprego, mas não estão salvas. Porque eles olham para Deus como aquele que pode dar algo e não como aquele que eu posso me relacionar, que eu posso ser um filho verdadeiro. Aquele que adora em espírito e em verdade tem a salvação. Está em suas mãos, você que está ouvindo essa mensagem. Se você quer
somente receber as coisas terrenas ou uma cura no seu físico, se você somente quer aquilo que Deus pode dar, ou você quer Deus pelo que Ele é. E quando você recebe Deus em seu coração e aceita Ele pelo que Ele é e se torna um adorador, você tem a salvação. Não queira só a cura, queira e deseje a salvação. O coração de adorador, ele sabe que ele é salvo. E fica essa pergunta: você é salvo? Se Jesus voltar agora, você é salvo? Você crê que você está salvo? Você crê que se ele voltar nesse momento, você vai estar com ele no reino? Deixa Deus te tocar nesse momento. Todos estavam leprosos por fora, mas também tinha lepra por dentro. Havia uma lepra dentro deles. Mas só um permitiu que a presença o tocasse e arrancasse a lepra interior. Ele foi esse que voltou adorando. Ele foi tocado por fora e foi tocado por dentro. A lepra foi arrancada do seu físico e foi arrancada do seu interior, do seu coração. E muitas pessoas estão assim, saudáveis por fora às vezes, mas podres por dentro. Carregadas de ódio, de amargura, de inveja, de cobiça, de revolta, de tristeza, e não libera perdão e deixa que isso vire uma lepra que está dominando sua mente, seu coração, e isso vai acabar te adoecendo. Deixa Jesus te tocar agora. Não queira somente o milagre, mas queira a salvação. Queira ser tocado, mas queira também ter um relacionamento com Ele. É isso que Ele espera de nós. Ele não quer somente liberar uma palavra e abrir uma porta de emprego. Isso daí é muito pouco. Ele quer ter um relacionamento de intimidade comigo e com você. E é esse o convite para a humanidade, através da cruz. Venham a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos trarei descanso para as vossas almas, diz o Senhor Jesus, em Mateus 11, 28. Sabe, esse Deus, ele quer te tocar de uma forma diferente, ele quer ter você como filho, ele quer que você tenha ele em seu coração. Receba o Senhor Jesus na sua vida. Esse é o convite que eu te faço agora. Não seja só o que clama, mas seja o que clama e adore, em espírito e em verdade. E com certeza, além dos milagres, você será salvo. Amém? Essa palavra fale com você neste dia de hoje. Compartilhe. Acredito que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem do reino de Deus. Shalom, que Deus te abençoe e lhe dê a paz.